Boa noite. Aqui é a aluna Laila Stephanie e eu vou começar a apresentação do artigo. É, o tema escolhido foi entre mística e hermenêutica, o começo conflituoso da jurisprudência dos valores. Foi publicado pela revista da Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul, tendo por autor Newton Oliveira Lima. Deixei o link do artigo embaixo para poder facilitar o acesso. Primeiro, a motivação que eu tenha escolhido esse artigo foi porque achei o tema interessante quando fala do mito. Eu não sabia que poderia envolver o direito com o mito. E acho importante para o estudante de direito saber também um pouco mais sobre a jurisprudência dos valores. Eu acho que se encaixa na teoria geral do direito porque ele busca estudar o ordenamento jurídico em sua totalidade. E a jurisprudência e a hermenêutica entra nisso. Lembrando que a qualis da revista que eu escolhi é B1. Vou começar agora a introdução do artigo. A primeira parte, como eu já havia dito, é a introdução. No primeiro ponto, eu pontuei que Heidegger ataca a filosofia dos valores. Por quê? Porque os valores, para Heidegger, é apenas os objetos linguísticos que são encaminhados à busca do sentido do ser. Só que a pureza, a absoluteza e a idealidade pode recuperar seu poder de expressão. Só que Heidegger não percebeu isso. Por que não percebeu? Porque ele estava com uma ânsia de adquirir o domínio da filosofia alemã e derrotar Nietzsche, atacando a filosofia dos valores, promovendo um ataque linguístico e pragmático ao neocantismo e à metafísica dos valores. Porém, existem defensores que criticam essa postura anti-axiológica, que são os defensores da metafísica. Eles criticam a postura axiológica do positivismo, pois o ato de valorar perde sua essência, ou seja, a idealidade, e reduz a sua expressão instrumental à linguística absoluta. No terceiro ponto, é o impacto da filosofia constitucionalista carregada de valores. O neocantismo, na forma positivista, traz a filosofia jurídica de Kelsen e a justificação do poder estatal, fazendo com que haja um impacto na filosofia constitucionalista, que, por ser carregada de valores, e ela acaba sendo, por isso, atacada por quem defende os antivalores, e essa filosofia acaba frágil frente ao problema da ontologia dos valores, porque ela prometia uma restituição do sentido axiológico, mas é um problema que nem cessa com a hermenêutica, ou seja, ela promete uma coisa que não tem como ela conseguir, porque nem mesmo com a hermenêutica havia essa solução, acabando com isso. No quarto ponto, eu trago o paradigma linguístico de Heidegger, que ele é posto à prova. Mas por que ele é posto à prova? Porque vieram novas formas políticas, guerras culturais, que vão trazendo novas visões, expondo limites até a dignidade. Ou seja, como é que isso acontece? Novos valores desafiam os valores que estão sendo impostos, atualmente dominantes. E esses combates produzem outros valores que são pensados, ou seja, os transcendentes. Na verdade, para tentar ficar melhor, é como se os valores atuais são atacados por outros valores que são trazidos junto dessas novas formas de política, novas formas de cultura, e isso faz com que ataquem os valores que atualmente seriam botados, né? E quando ataca, a resolução desse conflito é um novo valor, que são os valores transcendentes. Eu trago também o debate axiológico, que está nas cosmovisões em conflito, uma ciência neutra ou livre de valores, como Kelsen traz. Ele propõe uma teoria formal dos valores, defendendo a relatividade psicológica e cultural dos valores, trazendo a teoria pura do ordenamento jurídico
Só que ele, fazendo isso, ele não expõe os conflitos axiológicos. Ele meio que omite e bota a norma pura. Eu botei também, no sexto ponto, sobre o direito nazista. Só que eu só queria pontuar que ocorre um giro axiológico, que é iniciada de uma busca por uma jurisprudência pelos próprios nazistas para esse direito. No sétimo, eu coloco sociedade versus comunidade, mas não é que existe um conflito, é que a forma vista pelos juristas liberais e pelos juristas nazistas é diferente. Por exemplo, a sociedade vista pelos liberais são ligações contratuais entre o sujeito e seus interesses. E ela acaba sendo questionada pela concepção de comunidade, que seria um laço não egoísta da etnia e da cultura comum. Já os juristas nazistas pensam assim, que ligam o conceito da comunidade ao espírito do povo como fundamento do Estado e do direito. Por isso, eu pontuei a diferença, achei importante e queria acrescentar no assunto. Os outros 3 pontos pontuados da introdução foi que Kelsen critica os hegelianos. Heidegger, ele vê, assim, o nazismo como um novo momento da construção do Estado. E é criticado por Kelsen porque não há uma separação do Estado com os valores da comunidade. E isso prejudica o formalismo conceitual. Ou seja, para Kelsen tem que ter essa distinção. Se não tiver e eles estiverem juntos, prejudica. O conceito de Estado, para os positivistas, é criticado pelos juristas nazistas, porque para eles é improvável a proposta de um normativismo puro sem os valores serem o guia do Estado. Ou seja, precisaria de um guia. Quem seria o guia do Estado? Os valores. Isso, no caso, para os nazistas. Aí vem o ideário nazista. O ideário nazista, ele usa 2 componentes. O misticismo da categoria política da raça e da hermenêutica axiológica antipositivista, fazendo com que a jurisprudência dos valores que surgiu na Alemanha só tenha uma finalidade, que é integrar o povo e o Estado. Convém lembrar que, para situar a questão dos valores jurídicos, há 2 objetivos. O primeiro é o caráter conflituoso da jurisprudência dos valores, desde a sua origem. E o segundo é que o conflito, a causa, ou seja, representa para entender a crítica ao formalismo jurídico de Kelsen. Encerrando assim a primeira parte da minha apresentação, que era a introdução. Nessa segunda parte, tem como título o mito do Estado. Eu pontuo primeiro a diferença do Estado na antiguidade e o Estado na modernidade. Na antiguidade, o Estado era constituído pela legitimação simbólica das cidades-estados. No medieval, o Estado assume uma forma justificada pelo teológico, que para eles levaria à virtude universal, né? No caso, Deus, a igreja. Na modernidade, ocorre a decadência da religião, que é substituída pela ideia de valorização humanista da liberdade racional, podendo duvidar de Deus, e trazendo para o direito a razão. Eu trago, no segundo ponto, ideias da finalidade do direito, que, no caso, é no ponto de vista neocantiano, que, nessa perspectiva, para ele, as ideias da finalidade do direito são a justiça, o fim e a segurança. E o discurso dessa legitimação do Estado vai vir de símbolos de poder, que será fundamento da autoridade jurídica, que normalmente o Estado se produz como um conjunto de valores dessa sociedade. O que o Estado tem como mito? Na perspectiva do bem, o Estado tem como mito o de não realizar ou de realizar a justiça social, prometendo resolução de conflito. O fascismo, por exemplo, explora o coletivo dos valores, tendo a visão da categoria unificadora da raça, não sendo considerada uma mitologia humanitária, pois ele exclui os não pertencentes da raça nacional, ou seja, tem a distinção, né?
da raça pura e o que ele persegue. O que acontece é que eu já debati até com o senhor uma vez sobre o quesito de justiça dentro do direito, que como está ligado ao poder, que eu vou citar mais na frente, o justo é algo relativo, né? Porque o que é justo para mim pode não ser para o senhor e eu achava que o direito ia trazer essa justiça. E aqui traz isso, porque ele tinha como mito o disso, de realizar a justiça social entre meio a tantos conflitos, como a gente debateu também. Só que ele não traz essa justiça. Por isso que é só uma utopia. No quarto ponto, eu trago o Heidegger e o nazista. Heidegger, ele concorda com a ideia de que o inimigo devia ser exterminado, como estava fazendo os nazistas atrás da raça pura, dizendo também que a desconstrução da metafísica cristã seria uma problemática concreta para o destino do povo. No neocantismo, que eu trago o neocantismo, o Estado na visão do neocantismo e na visão de Kaiser. No neocantismo, é um mito a efetivação dos valores em seu dever ser, que acaba por revelar uma esfera do Estado em que se coloca como um locus ideal. Perfeito, né? Sendo articulada em função de alguma estrutura de poder. Em minha opinião, se pensarmos de onde o direito surgiu, dá para supor que ele veio junto com o poder, como eu disse. Ou seja, explicando melhor, é como se quem criou o direito tinha poder, ou seja, criou por causa do poder, por isso que o direito estava atrelado ao poder, e dizia que ia trazer, como eu falo, ia fazer com que a sociedade fosse mais igualitária, mais justa, o que continua a ser uma utopia. Já para Kaiser, o mito é algo que diz muito sobre a realidade cultural e que se projeta a simbologia justificadora da realidade. E que, por isso, o Estado é um mito, pois tem a possibilidade de justificação a partir do que se valora sobre ele. Já Smith fala sobre o soberano e Deus. Na verdade, ele não fala, ele associa o soberano a um Deus, pois o soberano decide sobre a suspensão do direito e Deus decide sobre a suspensão das leis naturais. Ele também traz que o exercício do poder sem a ética traria uma realidade do mal do mundo, ou seja, seria um poder do mal, porque não tinha ética, não tinha como definir o que certo e o que era errado. No Leviatã, Hobbes percebeu que o Estado era representado como um monstro, que no final era derrotado por outro, que na sua concepção era a sociedade civil. E Smith concordava com Hobbes e acrescenta dizendo que realmente o Estado soberano era um mal necessário, pois para sua destruição, porque sua destruição causaria um caos maior. Como assim um caos maior se existe essa destruição? É porque, para ele, o Estado tem que ser soberano para garantir ordem. Por quê? Porque sem essa ordem, traria caos, traria mais problema. O que controla a sociedade é a ordem de você não poder fazer. Ah, você não pode fazer isso. Porque se não tivesse essa ordem, ia ficar, todo mundo podia fazer o que quiser e não ia ser legal. O direito individual ia ser maior do que o direito coletivo. E por isso que ele concorda, né, com Hobbes. Em Redbrush, há um ataque a Kelsen e a sua norma hipotética fundamental, pois acredita que quando o positivismo, ao não criticar a ausência da efetivação dos valores, acaba por não perceber que o não atingimento do dever ser não justifica o direito como ser uma ordem justa. Para o positivismo, a não efetivação dos valores é uma coisa natural, porque quando o discurso jurídico não tem uma legitimação lógica concluída, acaba revelando um Estado no aspecto coercitivo e não como um dever ser. Ou seja, para eles, não tem como assim, não tem uma necessidade de ter essa efetivação dos valores. Acaba sendo comum o fato de não ter. Já a efetividade
para as ideias de valor e da prática dos valores. Na verdade, não há essa efetividade na razão prática dos valores e das ideias de valor jurídico, como justiça, finalidade, segurança. A legitimidade acaba se dando pela obediência psicológica do súdito ao soberano, que é, como eu disse, que é quando o súdito, ele se impõe, o soberano se impõe sobre o súdito, e o súdito aceita, ele tem que se impor, ele tem que ser abaixo, ou seja, inferior mesmo, na obediência psicológica. Hobbes traz essa laicização quando mostra que depois da ascensão do Estado, quando ele se libera da fundamentação religiosa, lembrando que ele usa essa fundamentação, faz a fundamentação, na verdade, usando o revolucionário francês, liberdade, igualdade, fraternidade, para legitimizar o direito. Porém, o maquinismo técnico do Estado, apolítico do positivismo, se rebelou. Na terceira parte da minha apresentação, tem por título A Teoria dos Valores e a Jurisprudência dos Valores. No primeiro ponto, eu falo sobre a pesquisa do fenômeno jurídico, que a filosofia do direito guia a pesquisa sobre o fenômeno jurídico por dois fatores. Primeiro, a busca de um conceito do direito para unificar, ou seja, ter um conceito só do direito, não ficar vários conceitos espalhados. E segundo, a construção desse conceito só seria possível se tiver a noção de poder e de cultura. No segundo ponto, a fundamentação e o Estado moderno para Keyser. A fundamentação do Estado e do direito para Keyser se encontra no mito e seria a base de deflagrar a possibilidade da ordem social, sendo como os gregos, a cosmologia, e na vontade do destino como ordem superior dos homens, sendo colocado o problema do valor da justiça em Platão. Já o Estado moderno é legitimizado pelo poder das leis, dado pelo próprio Estado sobre o cidadão, e que o Estado é fundamentado no dever de proteção ao sujeito. O indivíduo que garante esse poder ao Estado, permitindo que ele seja superior, quando ele abre mão da individualidade para o coletivo. No terceiro ponto, eu trago a contraposição do Estado moderno. Há essa contraposição porque o Estado moderno ele se fundiu na ordem medieval e no sentido teológico, e não em um consenso e debate pelos conflitos de poder em público. Ou seja, para não haver essa contraposição, ele teria que ter sido formado por base em debates e em conversas. No quarto ponto, eu trago Hegel e a sua visão do Estado. Hegel tem a ideia de que o Estado tem que ter um espírito absoluto, sendo total, pois haveria rebeliões contra o Estado caso fosse mantido as vontades individualizadas, como eu já expliquei antes. Hitler e o Estado nazista é porque Hitler fez com que eliminasse as instâncias de poder medieval para que o poder fosse total e ocorresse a unificação do Estado, dizendo, né, que estava trazendo a vontade do povo. Aquela o leve poder sendo mostrado aí. A teoria dos valores surge exatamente para que ocorra a vinculação entre os princípios constitucionais e os infraconstitucionais, como a interpretação. E a jurisprudência dos valores é essencial para proteger a Constituição, porque a própria Constituição dava o necessário para a interpretação dos valores saindo do formalismo legal. Para Smith, a crise da legitimidade do direito parte do fato do parlamento não conseguir representar a vontade do povo. Ou seja, ele preferia que o povo falasse por ele mesmo do que fosse representado pelo parlamento, porque o parlamento não estava conseguindo repassar exatamente a vontade expressa do povo.
A hermenêutica decisional surgiu na Alemanha, tinha na Alemanha, na verdade. Que isso fez com que, por não conseguir, na verdade, definir o que era bom ou não para o povo, o que era útil ou não, colocou o juiz como intérprete da Constituição, já que a norma ia ser destinada ao povo, né, fazendo com que a segurança jurídica pudesse ser driblada para cumprir a vontade do império. E o conflito dos valores foi tão confuso no início da jurisprudência que os valores viviam em constante guerra, um tendo que se submeter a outro, ou seja, um era superior ao outro. Dá para trazer isso do juiz como intérprete para o mundo atual, assim, no meu ver, que a gente precisa do juiz como intérprete. Na minha inocência, acreditava eu que era para preencher as lacunas e fazer com que houvesse justiça. Mas o senhor já disse que não é para ligar tanto justiça ao direito, que não é assim que acontece. E por isso eu passo para a quarta parte do meu trabalho, a conclusão do artigo. No primeiro ponto da conclusão, só para recapitular, que com a perda do fundamento religioso, a legitimação estatal passa a ser válida pela própria ordem jurídica, sendo constituída pela ordem de valores culturais e justificações discursivas. A linha neocantiana de Redbrush é porque, assim, ela é mostrada que acredita que tem que retornar aos valores clássicos da filosofia, ou seja, a segurança, a finalidade e a justiça, como sendo possibilidade de desenvolvimento cultural do direito. Em Redbrush, as ideias do direito são fins transcendentes e não sistemáticos, lembrando que não está preocupado em quem está no poder, mas que tipo de poder que está sendo discutido. E os valores em Redbrush são usados para legitimizar o direito, devendo seguir o campo político e que somente a adesão dos direitos humanos que equilibraria o liberalismo, o coletivismo, o transpersonalismo, e que o ponto de convergência nos direitos humanos torna-se a valoração central do direito. Recapitulando, no passado, os valores eram religiosos, já na sociedade moderna, são os valores simbólicos. A minha análise crítica referente ao artigo é, assim, não achei tão difícil a leitura, mas acredito que ele traz muitos filósofos até demais, com visões parecidas e também com visões muito distintas. Mas ele poderia, ao invés de ter botado esse tanto de filósofo com as visões parecidas, ter procurado diminuir a quantidade desses filósofos para facilitar até o entendimento e não ter tanto nome difícil. E já que tem não era tão parecidos, mas tem muitos pontos iguais. E, fora isso, achei bem interessante, como eu disse no início, o fato de ter trago o mito que eu não acreditava que pudesse ser atrelado ao direito. E, fora isso, eu só posso dizer que gostei de ter feito esse trabalho e que espero que tenha ficado bom. Enfim, obrigada.